No nosso encontro de hoje, vamos continuar falando sobre o princípio da proteção, com foco em recursos intelectuais e naturais. Antes disso, vamos só relembrar, que os princípios compõem o primeiro pilar da nossa metodologia. Temos aqui a lista completa. E o terceiro princípio da proteção, diz que todos os nossos recursos são limitados. Nós já começamos a trabalhar sobre esse princípio há alguns encontros. Tem vários vídeos já gravados sobre o tema, onde nós nos aprofundamos na definição do que seja um recurso, um meio que nós usamos para alcançar aquilo que nós queremos, e falamos também detalhadamente sobre recursos financeiros, só relembrando aqui o que nós já passamos, e sobre recursos materiais, que são os objetos físicos. Hoje nós vamos avançar para mais duas categorias de recursos, que são os recursos intelectuais e os naturais. Vamos começar então falando inicialmente do que sejam recursos intelectuais, que alguns também chamam de intangíveis. A forma mais simples de defini-los é que são coisas que nós não podemos pegar nas mãos. São obras que são fruto, de alguma forma, por isso o nome intelectual, do intelecto humano. Mesmo sem pensarmos em tecnologia moderna, um poema, uma música, um livro, a criação de uma marca, a organização de um processo para desenvolver determinada atividade, até mesmo a agricultura e a caça em tempos pré-históricos fazem parte desse conjunto de coisas que nós não podemos pegar em nossas mãos, mas que são utilizadas em determinadas situações para a gente atingir nossos objetivos. Se nós queremos relaxar ouvindo uma música, ou queremos colher flores bonitas em nosso jardim, e para isso seguimos um processo que alguém nos ensinou, ou se nós vamos ter um método para escrever uma redação, um livro, um artigo, tudo isso então faz parte desse conjunto de recursos intelectuais ou intangíveis. O que eles têm em comum, em relação aos recursos materiais que nós discutimos no nosso último encontro, é que a aquisição deles não tem um preço fixo. Quando a gente pergunta quanto vale um tijolo, ou quanto vale um pneu de carro, todos nós temos uma ideia de uma faixa de preço que é razoável. Mas quando a gente pergunta quanto vale uma música, quanto vale uma marca, quanto vale uma poesia, dependendo do ponto de vista, alguém pode achar que não vale nada. A maioria dos bancos não aceita esses objetos como garantia, por exemplo, para um empréstimo. A diferença de um carro ou de uma casa. Mas do outro lado, podem acontecer casos onde você tem uma música que é super famosa, um livro que é um best-seller, uma marca que é super conhecida no mundo inteiro e que vale um número astronômico. Às vezes na casa de dezenas ou centenas de bilhões. E que, portanto, acaba então tendo uma faixa, uma elasticidade de valores muito maior do que os recursos materiais. E vamos nos debruçar aqui sobre algumas reflexões envolvendo esses recursos. Começando por uma do Einstein, que diz que a imaginação é mais importante que o conhecimento. Diz ele, o conhecimento é limitado. Conjunto
todo o conhecimento que a humanidade acumulou até o momento, ela pode ser armazenada, né, numa enciclopédia, num conjunto de computadores, né, é um número limitado. Mas a imaginação da gente, que faz uso desse conhecimento, ela não tem limites. Diz o Einstein, a imaginação cerca o mundo. Outra reflexão do Einstein diz respeito à tecnologia moderna, né? Embora ele tenha falecido apenas 10 anos depois da Primeira Guerra Mundial, ele já enxergou, né, que a evolução da tecnologia, que é resultado aí da criatividade humana, estava começando a colocar em choque aquilo que ele chama da nossa humanidade. Então, essa é uma outra limitação para os nossos recursos intelectuais. Nós podemos criar o que a gente quiser, mas temos que sempre levar em conta que a gente tem, na verdade, sempre por trás, né, de qualquer atividade tecnológica, pessoas, e nós queremos que qualquer tecnologia esteja a serviço das pessoas. Né? O exemplo mais dramático, né, que o Einstein viveu na vida dele foi o caso da energia atômica, né, que ao final da Segunda Guerra foi usada na bomba atômica. Mas de lá para cá, muitas outras tecnologias surgiram e todas elas têm em comum essa mesma característica. Elas podem tanto ser usadas para o bem como para o mal. E nós estamos sempre correndo o risco, como humanidade, de perder o controle disso, né? Isso pode ser de consequências muito graves. Esse tipo de consequências, né, ele é tratado nessa reflexão do ator Leandro Firmino, brasileiro contemporâneo, que fala exatamente sobre a agressão e que relaciona, né, o uso da agressão com os recursos intelectuais. Diz ele que a agressão é a arma indispensável no arsenal do ignorante. Os recursos intelectuais deste, né, no caso do ignorante, são sempre limitados. É por isso que nós valorizamos o conhecimento e a sabedoria. Então temos aí um conjunto de questões que envolvem os recursos intelectuais, mas vamos completar eles com uma reflexão de Santo Agostinho, que já no século IV, né, nos lembrou que o mundo é um livro. Cada lugar que você conseguir visitar no planeta, diz ele, é como uma página de um livro que vai te trazer novos conhecimentos. Quem fica sentado em casa, disse Santo Agostinho, é como se lesse uma única página do mundo. Mostrando então a importância, né, da gente se abrir, de fato, aumentar a nossa capacidade, né? Essa restrição dos recursos intelectuais da gente, né, ela não pode ser cerceada voluntariamente. De fato, esse processo, né, ele vem evoluindo, né, desde que começou aquilo que nós chamamos da história da humanidade, né, que é baseada no registro da escrita, né, uma das coisas que diferencia os humanos, né, dos outros seres vivos no planeta, né, a capacidade de registrar o que a gente viveu, o que a gente pensa, né, e que ao longo do tempo foi se amplificando, né, a escrita começou em pedra, depois foi feita em papel, à mão, depois impresso, e aí mais recentemente, né, teve a invenção da enciclopédia no século XVIII, a internet no século XX, e estamos vendo agora o surgimento da inteligência artificial, que são todos, na verdade, mecanismos que acabam multiplicando, então, a disseminação desses recursos intelectuais e a disponibilidade deles para todos os seres humanos.
Quem está aqui deve se lembrar na época que era criança, de ir numa biblioteca procurar material numa enciclopédia para tirar alguma dúvida ou fazer algum trabalho. Depois nós passamos a fazer isso buscando na web, e hoje quem tem acesso a máquinas de inteligência artificial praticamente consegue fazer a pergunta e já ter a resposta sem nenhum esforço significativo adicional. Ainda não é perfeito, mas é bem mais rápido, não precisa se deslocar. E vamos agora para a segunda questão que a gente vai abordar hoje, que são os chamados recursos naturais. São chamados de naturais porque estão disponíveis na natureza. O homem sempre se valeu, né, de coisas disponíveis na natureza, no planeta, no processo de desenvolvimento da civilização, né, desde os primórdios, né, a própria sobrevivência, né, dos primeiros seres humanos foi baseada em se alimentar, né, de coisas que ele encontrou prontas na natureza, plantas, animais, etc. De lá para cá, o consumo de recursos da natureza foi crescendo, não só porque aumentou o número de pessoas no planeta, mas porque a gente passou a usar recursos da natureza para outras coisas. Só para dar um exemplo, tem alguns minerais que, enquanto não se construía computadores, não tinha nenhum interesse em serem explorados. Antes da invenção da lâmpada incandescente, tinha outros elementos químicos também que eram mera curiosidade científica e que passaram a ser muito valiosos, né, a partir dessa invenção. Uma questão que é importante distinguir nos recursos naturais é que alguns são chamados de renováveis, né? O que significa isso? Significa que nós podemos consumi-los e eles não desaparecem. Eles podem ser consumidos novamente num tempo posterior, como acontece, por exemplo, com o aproveitamento da energia solar, né? Se nós usarmos a energia do Sol que chega na atmosfera terrestre para gerar energia elétrica hoje, ela também estará disponível amanhã e no dia seguinte. A mesma coisa, por exemplo, com o vento. Já outros recursos, como a água potável, o solo fértil, ou mesmo as árvores, são limitadas, são recursos que eventualmente podem ser renovados, mas que têm um ciclo de renovação muito mais lento. E por último, tem outros que não são renováveis, né? Aqueles elementos da natureza que se formaram junto com o surgimento do planeta e que não vai acontecer de novo, como é o caso dos minérios que a gente estava falando, é o caso também do petróleo, né, que leva centenas de milhões de anos para se formar. Então, se a gente usar ele alguns séculos que seja, depois não terá mais. As reflexões sobre a natureza vêm de longa data. Aristóteles já dizia que a natureza não faz nada em vão. Quando o homem observa a natureza e verifica como que ela, entre aspas, gerencia a convivência, né? Como que ela opera, né, na construção de cada uma das espécies animais, vegetais, a gente percebe um tipo de perfeição, né, que já era admirada por Aristóteles. Em tempos mais recentes, né, ficou famoso nos anos 70 essa frase do movimento verde chamado Greenpeace, que nasceu no Canadá, quando a humanidade tomou consciência, né, de que esse processo de crescimento
econômico, junto com o crescimento populacional e o materialismo da grande parte da humanidade, iria levar a uma situação de catástrofe. Você já deve ter visto essa frase em algum lugar, que diz assim: quando a última árvore tiver caído, quando o último peixe for pescado e quando o último rio tiver secado, vocês vão entender que dinheiro não se come. Por isso a importância, né, da preservação desses recursos naturais. O professor André de Rose faz essa pergunta para nós: como é possível que num planeta cujos recursos são limitados, nós, seres humanos, possamos fazer uso deles de forma ilimitada? Isso é uma loucura, ou no mínimo estamos comprometendo a vida daqueles que virão depois da gente. E a partir do processo de consciência disso, que não é toda a humanidade que já tem, mas ela vem aumentando, né, a percentagem de pessoas que têm essa consciência, né, ao ponto que hoje a gestão de recursos naturais se transformou numa profissão reconhecida, né, que tem inclusive cursos universitários formais, a tal da engenharia ambiental, e também políticas públicas. Em muitos países existem leis para proteger os recursos naturais, inclusive no nosso.